Opa, boa tarde. O tarde já está onde você está e hoje nós estamos aqui, nada mais nada menos, aqui na Emos Animal com a doutora Emanuele Frota. A gente está aqui para conversar um pouco todo sobre a saúde canina, como é que estamos nesse tempo quente, nesse berrobrol, e os cães, eles sofrem igual os seres humanos e requer todos os cuidados, doutora. Sim, porque os cães eles têm uma necessidade de hidratação e aí ele precisa ter esse cuidado constante de a gente estar oferecendo água limpa, água mais geladinha, porque nem todo animal ele gosta. Está muito quente, a água acaba ficando também muito quente na hora que a gente oferecer, ele acaba rejeitando, então tem que sempre estar trocando água mais fresquinha. Tem que ter muito cuidado na hora dos passeios, porque nesse tempo a gente evita ter passeio 4 horas da tarde, por exemplo, a gente prefere que seja 5, 5 e meia, porque o tempo já está um pouco mais ameno. Evitar que o animal ande em calçadas, porque a calçada está mais quente, então se ele puder andar mais pela graminha, isso já ajuda para ele, né? Para evitar que ele tenha lesão nos coxins, evitar que ele se machuque durante os passeios, ou que ele passe mal, né, por causa do calor, se ele for fazer um passeio mais cedo. E nesse período, assim, aqueles animais, o felino, o cães que não gostam do banho, como é que você faz, assim, até para aliviar o calor? Tem uns que não gostam de banho por nada, não tem? Mas aí tem que tornar um momento de brincadeira. Às vezes, assim, o animal não gosta, mas a gente começa uma brincadeira com a mangueira, aí vai, molha de pouquinho, aí ele vê não como aquela questão de estar sendo obrigado a tomar um banho, ele vê como se estivesse brincando com o tutor. Então isso pode ajudar a molhar o animal e durante aquela brincadeira, sempre mais de uma pessoa ajuda, né, que um acaba segurando um pouquinho, aí solta, ele dá aquela corridinha, tentando fazer que seja leve e divertido, porque se for leve e divertido, ele acaba aceitando como algo bom, algo prazeroso e aceita o banho. Às vezes a gente se depara até num passeio, num parque, aí o cachorro está ofegante, cansado, e o dono insiste, não é recomendado, tem que dar aquela parada, né? Sim, hidratar, sim. Né? Sempre que o animal perceber que o animal está mais cansadinho, tem que dar uma parada, tem que reconhecer o limite do animal. E não puxar, forçar o animal a caminhar. O animal cansou, deixa ele descansar, porque ele precisa normalizar a respiração, ele precisa descansar aquele momento, e aí ele parou, oferece uma água fresquinha, oferece um biscoitinho, porque ele também está gastando mais energia, então dá uma água e uma alimentaçãozinha para ele, aí ele vai entender como uma resposta positiva e vai se animar novamente para o passeio. Ou a gente falando assim de refrescar água gelada, pode, e um picolé que seja dentro da alimentação deles, né? Um picolé, ou desses picolé próprio, marca própria para animal, ou caseiro, picolé caseiro. Por exemplo, você bater uma banana no liquidificador, botar para congelar. Aí você pode pegar aquela bananinha congelada e oferecer para ele, dentro das frutas que o animal pode comer. O que não pode é oferecer um picolé ou um sorvete humano, aí jamais. Sim. Nunca. A gente vê muito animais sobrepesos. Aí como é que vocês dão essa situação? Que sobrepeso ele vai trazer doença, cardiovascular, vai trazer um sério de problema, né? Sim, um animal que ele tem um sobrepeso, a gente tem que ter um cuidado tanto em mudar a alimentação, como em fazer com que ele se exercite. Porque o sobrepeso ele leva a doença, é igual no ser humano, leva a doença cardíaca, ele vai levar a hipertensão, ele pode acabar gerando quadro de diabetes, além de outras doenças inflamatórias e também de articulação, porque é muito peso para ele suportar. Então, mudar a alimentação do animal, porque às vezes o animal tem sobrepeso, porque tem muito biscoitinho associada à ração, ou porque o animal come uma alimentação humana tal qual o seu tutor come. Então tem que ser uma alimentação balanceada, pode começar com uma ração própria para animal obeso, que vai ajudar a ele diminuir o peso e fazer atividade, mas o animal obeso ele não pode sair fazendo atividade como um animal com porte normal, ele tem que ir devagarzinho para ele não se cansar tanto e não sobrecarregar as perninhas e os bracinhos durante a atividade. Então ele vai começando devagarzinho, fazendo uma caminhada, todo dia aumenta um pouquinho mais o tempinho, até ver que ele está bem adaptado a essa atividade física. Tem que ser gradativamente, que ele vai se adaptando e o corpo vai respondendo, né? Exatamente. O obeso ele tem um sedentarismo, então se você forçar muito, ele vai sentir de uma vez, então ele vai cansar de uma vez, ele pode lesionar as articulações, porque já está aguentando muito peso. E você forçar muita caminhada, muito exercício, isso também pode piorar. Então você vai fazendo devagarzinho. Faz 15 minutinhos de caminhada, vê que ele está se acostumando, vai para 20,
Aí vai aumentando o tempo de atividade e com isso controlando a alimentação. Tipo, se a gente vê, muitas vezes na churrascaria, tá com o tutor com o dono, o cara quer comer a carninha. A gente vê muito disso. Às vezes a gente vê, será que ele está fazendo da forma correta? Mas não. Eu pensei disso aí totalmente. Porque o animal ele pode até comer uma carne, um frango, mas toda a alimentação para ele tem que ser diferenciada da alimentação da gente. Não pode ser alimentação com tempero, não pode ser alimentação com sal. Então tudo isso a gente tem que tirar, porque causa prejuízo para a saúde dele. Então, se o animal, ele pode comer um peitinho de frango, mas feito só na água, desfiadinho. Ele não pode comer carne crua, ele não pode comer carne temperada. Nada com tempero ou cru. E até os engasgos, né? Que vai que a carne tem um osso, uma coisa, sim, né? Sim, que a gente vê muito. Animal que estava num churrasco, alguém ofereceu uma carne, ofereceu um osso e o animal ficou com ele preso na garganta. Preso no esôfago, aí precisa de fazer uma endoscopia, às vezes precisa de uma cirurgia para poder remover. E botar a saúde em risco, né? Sim, porque é uma coisa que vem em emergência. Às vezes ele vem, dependendo da forma que obstrui a passagem, se obstrui a passagem do ar, o animal ele vai morrer asfixiado. Tipo assim, um conselho que a gente dá para quem quer adquirir dessa onda de calor, tipo assim, tanto um animal de grande e o pequeno porte, para quem tem naquela ansiedade, eu quero adquirir um felino, um canino de qualquer preço, qual o cuidado que a gente de imediato? Ter muito cuidado com o ambiente que ele vai ficar, a temperatura, o animal ele não é para ficar num ambiente que tem muito sol, para ele não ter tanto calor, oferecer água, sempre água tratada, água filtrada, né, fresquinha, oferecer alimentação própria para o tamanho, o porte daquele animal. E se for querer fazer uma alimentação natural associada, tem que conhecer os alimentos que a espécie pode ingerir, para poder não oferecer um alimento que vai fazer mal ao animal. Pode oferecer uma frutinha, mas nunca alimentação igual o que o tutor vai comer. Sempre tem que ser a alimentação do animal é uma, a alimentação do tutor é outra. E os passeios louváveis, muitas vezes... Sim, os passeios... É pro bem-estar do animal, né? O passeio, tanto para ajudar a desestressar o animal, como para fazer ele se exercitar. E nesse período, o melhor é uma tardezinha mais 5h30 para 6 horas, que está mais suportável para o animalzinho. E tem que ter cuidado com as patinhas sempre. E muitas vezes a pessoa quer adquirir um animal e não tem tipo assim, mora num apartamento pequeno, numa casa pequena, não tem espaço para ele se movimentar. Aí também vai interferir porque se você tem um local que não tem espaço para o animal se locomover e para ele brincar, tem que ter muito cuidado com o porte do animal que vai adquirir. Porque um animal grande, ele vai sofrer muito no ambiente pequeno, onde ele não consegue se locomover da forma que ele precisa. Ele não vai ter espaço para correr, ele não vai ter espaço para brincar, então isso vai gerar um estresse maior nele. Aí os passeios vão ter que ser maiores, mais frequentes, para poder ele conseguir o espaço que ele precisa para brincar, se divertir, correr durante os passeios. Ao invés de passear uma vez por dia, talvez ele precise passear 2 ou até 3 vezes ao dia, para ele não ser um animal que vai desenvolver uma ansiedade, um estresse, ou ficar mais contido dentro de casa. Eles são muito inteligentes, muitas vezes. Eu criei tempos, pudo. Quando eu pegava a coleira social, que tinha passeio. Para botar, era luta, de que tinha que ficar com calma para depois e vamos passear. Se diz tem uns que ficam super agitados. Na hora que vem o tutor com a coleira, fica muito agitado, porque eles já sabem, né, que ali é um momento que vai ser de diversão, de prazer. Aí tem que ensinar também, para poder o animal. Porque essa agitação, algumas vezes o animal fica tão agitado, correndo e pula, ele acaba se machucando, né? Então tem que ter cuidado com esse momento também. Ele fica com aquela ansiedade. Sim. Aí ele quer pular, às vezes o animal pula no sofá, pula na cadeira, vai pro chão, e nesse de ficar pulando e correndo, ele pode acabar machucando também. E o que leva o medo de você ter tanto um pet, um felino, que quando chega alguma visita, que ele volta, que marca território, que vai pro colo do dono e que fica no... Isso aí vê demais. Territorialismo, sim. Ele fica ali, uma ciumeira que não pode chegar de próximo, ninguém que ele... porque ali ele está marcando tanto o tutor, já que ele tem algumas raças que elas são muito dependentes. Eu já observei isso assim na rotina. Elas criam uma dependência emocional muito grande com o tutor. O pinche é muito comum. Minha irmã tem um pinche que ele faz isso. Ele não deixa ninguém triscar nela. Ela fica na cadeira, se alguém chegar perto, ele já quer avançar, defende. Ele tem essa questão, é como se ele dissesse assim, tudo aqui faz parte do meu território, então só eu posso mexer. Está entrando então você tem que
adaptar aquela visita, aquela pessoa que está chegando, à rotina do animal. Fazer com que o animal entenda que aquela pessoa vai chegar ali, mas não vai mudar nada na vida dele. Então, é fazer aquela aproximação, devagarzinho, né? Fazer com que o animal se acostume com a visita, se fosse uma visita mais frequente. Senão, quem visita tem que se adaptar a quem é de casa. Com certeza. Tipo assim, eu tenho um exemplo também, tipo assim, que a gente cria, a minha sogra ela cria bastante gato e tem uns cachorros. Quando chega lá, aí eles ficam lá. Quando ela vai para onde vai, ele senta entre as pernas, na cadeira. Diz assim, quer ver? Ninguém não chega. É como se estivessem protegendo, Isso. é uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, e eu não quero que faça nada com a minha tutora. Ela é da minha família, então eu vou cuidar dela. Mais ou menos assim. Nessa vida corrida que a gente tem, cirurgia, atendimento, qual foi assim, a dificuldade mais que você tentou salvar e não foi possível? Como você vai dar essa notícia para o dono? Acontece, né? É difícil. É difícil. Principalmente assim, porque uma das minhas especialidades é oncologia. Então, às vezes, eu já recebo o animal já em estado bem avançado e a gente tem só os cuidados paliativos. E sempre é muito difícil você chegar para o tutor e dizer que o seu animalzinho veio a óbito. Porque não foi possível, né? Salvar, que a gente não conseguiu salvar, que a gente fez o que pôde, mas não conseguiu. Porque ele não é só um animalzinho, é um membro da família. Então a gente tem que ter uma sensibilidade, uma delicadeza de conseguir explicar, esperar a pessoa assimilar, porque às vezes é a questão do luto, a pessoa começa negando, não aceita. Aí você tem que esperar, explica o que aconteceu, como foi que aconteceu, explica os últimos momentos do animalzinho, quando ele está na internação, a gente diz tudo o que foi, que aconteceu com ele e o porquê. Porque mesmo o animal já vindo com uma doença grave, que a gente sabe que tem pouco a ser feito, mas a gente precisa explicar assim, olha, aconteceu por isso, isso, isso. Então você ter uma resposta, essa resposta que explique os últimos momentos e o que levou o animalzinho ao óbito, eu acho que deixa o tutor mais em paz, porque ele precisa saber que ele fez tudo. Porque o tutor também se sente assim, será que eu podia ter feito algo mais? Mas a gente tem que deixar o tutor ciente que ele fez. Era um membro da família dele e ele cuidou, fez tudo que podia. Então a gente sempre tenta dar esse conforto. Mas é difícil até para você tirar o dono que passa a aceitar a notícia. A gente vê que os cães envelhecem e trazem essas doenças, né? E astrose, igual os seres humanos, muitos deles convivem até com cálculo renal, não tem? Sim. Tem muito, eu tenho gente que diz que faz tratamento rotineiro. Esse tipo aí. Porque hoje a gente vê assim, a expectativa de vida dos animais, ela aumentou muito. Até 10 anos atrás, os animais viviam 12, 14 anos no máximo. Hoje a gente vê cão com 20 anos, gato com 18, 20 anos. Então, à medida que eles conseguem envelhecer mais, todas essas doenças que vêm com a idade, né, de animal idoso, podem ir aparecendo. Aí o que a gente tem que fazer é sempre manter atendimento constante, fazendo check-up, para a gente identificar qualquer uma dessas doenças no início, para poder a gente conseguir controlar. Porque quanto mais cedo você identificar que o animal tem um problema renal, ou que o animal está desenvolvendo neoplasia, ou que o animal está com alguma doença crônica, quanto mais cedo, melhor a gente consegue acompanhar, dar qualidade de vida e prolongar a vida desse animal de uma forma mais satisfatória para ele. Com mais qualidade, assim, às vezes o animal fica anos com uma doença crônica, mas ele não apresenta alteração, porque a gente, juntamente com o tutor, fomos fazendo esse controle. Aí a família já, tipo assim, já quer o atendimento que seja exclusivo, né? Sim. Não quer que seja outro médico que atenda, que já acompanha, já conhece o passo a passo, né? Porque aí o veterinário que começou, ele vai conhecer todo o histórico. Aí a gente sempre, quando tem, por exemplo, a doença renal crônica, a gente sempre acompanha com um especialista. Então, os especialistas vão acompanhando cada situação, se é uma doença cardiológica, vai para o cardiologista. A gente tinha uma paciente aqui que ela era acompanhada por 3 veterinários, porque ela era uma paciente idosa, cada um numa especialidade. Aí sempre se reunia para debater o caso e ver o que era melhor para ela. A gente sempre tem que pensar no que é melhor para o animal a longo prazo, para a gente fazer para ele ter qualidade. O importante é viver e viver com qualidade. Então sempre a gente se reunia, discutia o caso e falava com a tutora. Agora a gente vai passo a passo, vai ser assim. E a tutora fazia tudo certinho. Que é muito importante. Não é só a gente dizer como tem que ser feito. É o tutor entender e fazer todo o passo a passo certinho.
E ter o prazer de fazer, de conviver com isso tudo e levar essa satisfação para o tutor, né? Sim. Que ele fica na ansiedade, quer Sim. saber se está evoluindo, o que tem por vir, né? Fica, Sim. né? É porque como o animal, eu sempre digo, o animal é como se fosse um bebê em casa, uma criança. Um bebezinho, ele não fala, então tudo é a comunicação do tutor com o veterinário sobre ele. O tutor fica muito ansioso, principalmente quando ele não consegue entender tudo. Então, quando a gente consegue explicar tudo que o animal está sentindo e dizer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser assim, e o tutor sai com aquela ideia toda clara na cabeça dele, ele consegue ficar mais calmo e fazer o que a gente recomenda melhor, porque ele está entendendo. E aí, quando tem alguma dessas possibilidades, né, que se acontece em casa, aí ele já sabe o que é que tem que ser feito, já procura, a gente diz, olha, o problema dele evoluiu, está acontecendo assim, assim. Aí a gente já volta, reavalia tudo. Agora vamos fazer dessa outra maneira. Porque ele já está, ele conseguiu entender o que a gente falou, ele já está observando melhor o animal, então ele já consegue enxergar qualquer alteração, por mínima que seja. E aí ele, como ele já entende o que é que pode estar acontecendo, porque ele foi bem orientado, ele já sabe como proceder. Nessa longevidade, e estão vivendo mais, tem alguma campanha que vocês fazem até para ter um banco de sangue? Inclusive, eu fui procurado hoje, colega que está com um cachorro lá na Hospital Universitário, está na loucura atrás de uma bolsa de sangue para salvar o animal dele. Como é que é esse procedimento vocês fazem que chega na urgência e que precisar de transfusão de sangue? Aqui tem um veterinário, que é o Dr. Carlos, que ele tem um banco de sangue. É a única pessoa que eu sei que tem disponível, né? Então aqui, quando a gente chega, a gente faz a avaliação, faz o exame de sangue, a gente observa que aquela taxa já é indicativo de uma transfusão, a gente já fala com o tutor. Porque se o tutor tiver um animal que entre naqueles critérios que precisa para ser doador, ele pode trazer. Se não, a gente explica para o tutor a necessidade e orienta ele a entrar em contato com o Dr. Carlos, que tem o banco de sangue, porque é a única pessoa aqui que eu conheço. E aí, geralmente, é rápido. No mais tardar, de um dia para o outro, a gente já consegue estar fazendo uma transfusão. E, tipo assim, tem que ter o porte, peso, para poder ser tipo de sangue ou não? Não existe isso? Não, o tipo de sangue não, mas tem que ser um animal saudável, um animal canino acima de 25 quilos, porque aí ele vai poder fazer a doação. Aí quando chega aqui, a gente vai fazer os exames de sangue para saber se tem alguma alteração ou não. Porque mesmo que a gente está vendo um animal saudável, ele pode ter alguma alteração. Uma doença, um cisto, alguma coisa que não vai poder. Não está demonstrando, né? Porque às vezes o animal não está demonstrando. Aí a gente sempre tem que avaliar, não é só chegar e fazer a coleta e para a doação. A gente faz um hemograma, a avaliação clínica desse animal para ver se ele pode ou não ser doador. Aí, se ele puder ser doador, aí procede a coleta do sangue para depois fazer a doação para o animal que está precisando. E de castração, como é que funciona? Alguém que quer um animal fêmea, ele quer que ele não produza, é recomendável a castração? A castração, a gente recomenda para evitar inúmeras doenças. Sim. Pode ser a piometra, desenvolvimento de tumor de mama, e a gente recomenda sempre, sim, depois, na fêmea, no caso, depois do primeiro cio, por quê? Porque o animal precisa ficar adulto. Então, eu não recomendo castração em animal muito jovem, porque ele ainda não desenvolveu tudo que ele precisava. Está em processo de formação. Né? Ainda está crescendo. Aí, quando o animal passou, a fêmea passou do primeiro cio, a gente já entende, agora pode castrar. Então, a castração entre o primeiro e o segundo cio, ela ajuda também a diminuir a probabilidade do animal desenvolver tumor de mama. E aí, é melhor do que usar anticoncepcional. Porque tem muita gente, assim, que ainda não tem informação suficiente e acha que não tenho condição de castrar, vou usar anticoncepcional até eu poder castrar. Mas o anticoncepcional, ele é uma bomba de hormônio, que ele só traz malefício. Ele impede o animal de ter cio, mas, em compensação, ele deixa o corpo tão sobrecarregado de hormônio que o animal tem uma chance muito maior de desenvolver câncer de mama, de acabar desenvolvendo a piometra, e quando gatinhas, elas ainda têm a hiperplasia, porque elas aumentam a mama, é um aumento da mama sem ainda ser neoplasia. Elas aumentam muito, elas ficam com as mamas todas inchadas. Então, aí isso já gera outras patologias no animal que poderiam ser evitadas, e em termos de custo, sai muito maior para o tutor, porque ele vai ter que tratar uma doença e ainda fazer a castração. Então, recomendado sempre, não quer que o animal tenha cria, não quer que o animal
tenha filhotinhos, procurar um veterinário, fazer os exames de sangue, porque a gente também não pode só simplesmente proceder com a castração, porque a gente sempre tem que observar como é que está a saúde do animal antes de qualquer procedimento. Então, fazer os exames de sangue, fazer a castração no animal sadio. Se o animal tiver algum indicativo de alguma coisa naquele momento, de alguma patologia naquele momento, trata e depois volta para fazer. Para não ter risco de, como a gente às vezes vê, de um animalzinho que fez uma castração e aí ele acabou ficando fraquinho, ficou doentinho depois, porque todos esses procedimentos deixam o animal um pouquinho mais fraco naquele momento. Então você tem que recuperar o corpinho dele. E aí não ter risco maior para o animal. E entra em período gestacional, recomenda muito fazer a cesariana ou deixa ele a natureza agir? A cesariana a gente recomenda fazer mais, por exemplo, uma Cadelinha pequena? cadelinha pequena e o macho é muito grande, aí tem um risco do filhote não conseguir passar. A gente faz acompanhamento gestacional, fazendo ultrassonografia para ver até onde vai, para saber assim, mais ou menos a idade dos filhotes, para ver, está pertinho do tempo de nascer naturalmente, então a gente pode fazer a cesariana. Porque quando o animal tem condições de ter normal, é melhor para ele, mas nem sempre o animal tem. A gente faz muita cesariana de emergência, porque às vezes os tutores eles não fazem acompanhamento de toda a gestação, né, com os exames de imagem, e aí no momento de ter o parto, ou fica preso, ou no canal o filhotinho não consegue sair, ou o animal ele passa muito tempo forçando, não consegue, não tem força suficiente, aí os filhotinhos acabam entrando em agonia. Aí a gente tem que tirar, fazer a cesariana. Aí eu estou vendo o desespero, né? Vem na urgência, loucura, né? aquele nervosismo, aquela ansiedade. Geralmente dá certo, você faz assim, observou que o animal está começando o trabalho de parto, vê que ele está forçando, mas não está saindo, porque você tem que estar observando sempre o animal, né? Se você vê que ele está naquela ofegante, está com aquele sinal de que está com dor, a gente vê a barriguinha contraindo no momento do parto e não saiu o filhote, aí já procura um veterinário. Que vai botar em risco tanto a vida da mãe e como do filhote, né? Como a dos Isso filhotes. se faz necessário aí, né? Sim. E, tipo assim, a gente, voltando um pouco lá do berro da quintura, a doença mais que o calor traz, os animais, assim, cardiovascular, da quintura, o que vem mais pela frente com esse calor, o que prejudica mais o animal no todo, nesse contexto? No todo é respiratório associado a cardiovascular, né? Porque o animal ele começa a ficar cansado, ele fica ofegante e à medida que ele tenta controlar a respiração, ele força, vai uma sobrecarga para o coração. O coração tem que bombear mais para poder circular mais oxigênio. Então é o conjunto respiratório e cardíaco. Então tem que ter muito cuidado com isso, não fica só um ou outro, né? Geralmente o conjunto. Sempre observar como é que está a respiração, se o animal começou a ficar cansado, começou a ficar com a língua, como o pessoal diz, o animalzinho está com a língua para fora, porque ele está com muito calor e começou a ficar cansado, deixa ele descansar, oferece uma água fresca, dá aquele momento para ele. E aqui, tipo assim, uma secreçãozinha aqui no nariz, que pinga, fica aquele molhado porque normal. ele fica suando, é uma forma de transpiração. É porque os animais eles não transpiram como nós. Geralmente eles fazem a transpiração pelo nariz e pela língua, porque às vezes ele fica com a língua assim mais exposta e fica salivando. Aí tem que observar. Se não vai subsair, né? Sim. Como é que vocês dizem, o animal tá febril, como é que chega detecta essa sensação? O animal febril, para o tutor reconhecer, Sim. o senhor fica mais ressecado, ele fica mais seco. A respiração, né, faz com que fique úmido, não é para ficar muito suave. Mas fez com que o focinho seja mais úmido. Quando está muito seco, a gente já suspeita que o animal pode estar com febre. Requer os cuidados, né? Sim. E o que eu ia dizer mais? Os banhos, tipo de shampoo, química, o que vocês recomendam que não pode, em hipótese alguma, que vai ser agressivo para a pele do animal? Em hipótese alguma não pode ser usado. Sabão. As pessoas às vezes usam sabão. Sim. Sabão de coco, shampoo de humano, até shampoo de bebê, nem todos os tipos são recomendados, porque as pessoas pensam assim, que é porque é um shampoo neutro, vai servir para a pele do animal, mas é neutro para a nossa pele. A nossa pele tem um pH
uma faixa de pH para receber aquele produto e o pele do animal tem outra faixa recomendada. Então, o ideal é reconhecer o tipo de pele do animal para usar o produto adequado para o animal, mas sempre produto da linha veterinária. Tem animal que tem a pele mais ressecadinha, a gente tem que usar um shampoo hidratante, porque a hidratação tem que ser para a pele. Porque muitas vezes a gente vê usar produtos de hidratação para o pelo, principalmente animais de pelo longo, né? Porque a hidratação do pelo faz com que o pelo não tenha nó, fique todo sedoso, bonitinho, mas a gente tem que pensar que o produto também tem que hidratar a pele. Então, reconhecer se é uma pele mais ressecada, usar um shampoo que promova a hidratação dessa pele. Se o animal tem uma pele mais oleosa, tem que procurar um shampoo que mantenha o equilíbrio dessa pele. Porque todos esses extremos, se você não usar um produto recomendado para aquela pele, vai gerar uma doença depois. Vai gerar uma dermatite. Ou uma dermatite porque a pele está muito ressecada e ela cria fissuras e aí dá infecção, ou por causa da oleosidade que deixa a pele mais úmida e aí acaba também desenvolvendo infecção. E esse banho é recomendado semanalmente ou pode ser mais de uma vez por semana? Pode ser espaçado. Depende de quanto o animal se suja. Tem animal que ele se suja muito, então tem que ser toda semana. Se for um animal que tem alergia, que ele tem crise de irritação, que a gente chama de dermatite atópica, aí ele tem que ser uma vez por semana ou a cada 5 dias. Mas se for um animalzinho que ele não tem, que ele tem a pele normal, que ele não tem nenhuma doença de pele crônica pra gente ficar acompanhando assim, que ele quase não sai, um animalzinho de apartamento, que fica naquele espaçozinho tudo limpinho, aí ele pode banhar de 15 em 15 dias. É muito assim. Depende muito de cada tutor, a forma, depende espaço, da forma que o animal, onde o animal mora, como ele vive, o tipo de pele dele. Então, todas essas questões é importante avaliar com o veterinário, para você usar um produto mais adequado. Doutora, obrigado, foi ótimo, nosso bate-papo, foi acima da média. Pessoal, Obrigada. aqui é o Tardiá com o Breca Oficial, nós estamos hoje fazendo Tardiá com essa jovem doutora, especialista na área de cura dos felinos, dos caninos, especialista na área de oncologista, né? Oncologia e dermatologia. Beleza? Então, logo a gente vai editar todo esse conteúdo e vai estar nas nossas plataformas. A gente está se diversificando cada vez mais o Tardiá dentro e fora de casa. E hoje foi a vez da Animus, que já existe há mais de 30 anos. 30 anos, já estamos chegando às 4 décadas aí, com esse sucesso todo. É o fazer bem feito. E para finalizar o nosso Tardiá, a gente faz onde representa e vai ficar a nossa lembrancinha aqui, para tomar aquele cafezinho. Obrigada. Beleza? Obrigado. Tudo de bom. Obrigada.